Minha mãe nem piscou quando disse à mesa: "Você não é metade da mulher que sua irmã é." As palavras caíram tão pesadas que a sala pareceu inclinar. Empurrei minha cadeira, sentindo todos os anos de silêncio apertarem meu peito, e falei: "Então ela pode começar a pagar seu aluguel." Os garfos pararam. Meu pai ficou pálido. "Aluguel? Que aluguel?" sussurrou, como se a verdade pudesse engoli-lo. Mas aquele momento, o choque, o silêncio, o medo nos olhos dele, nada foi comparado ao que veio depois. Porque o verdadeiro segredo ainda não tinha sido revelado. Meu nome é Nora Elis. A maior parte da minha vida, fui a quieta em uma família que nunca para de falar da minha irmã. As pessoas acham que sou tímida, mas não é bem assim. Aprendi cedo que, na casa dos meus pais, silêncio mantém a paz. E paz, por mais frágil que seja, era algo que eu tentava proteger. No papel, minha vida parece estável. Sou gerente financeira em uma empresa de logística perto do porto de Portland. Trabalho com números, prazos, sistemas que fazem sentido. Há uma calma nas planilhas que a vida real nunca me deu. Meus dias seguem ritmos previsíveis, o eco das empilhadeiras no porto, o zumbido do escritório, o clique suave do teclado. Volto para meu pequeno apartamento, com lâmpadas quentes e vista para o rio. Às vezes, cozinho macarrão, prendo o cabelo e encontro conforto nas pequenas coisas ordenadas. Mas a estabilidade acaba toda sexta-feira. É quando dirijo para a casa de 2 andares dos meus pais, nos subúrbios, envolta em cercas bem cuidadas e na ilusão de uma família perfeita. Dentro, a perfeição racha rápido. No momento em que entro, me sinto com 16 anos de novo. A segunda filha, o papel de apoio no show da Vivien. Minha irmã sempre foi a estrela, alta, confiante, a pessoa que preenche um ambiente e espera que ele continue cheio. Ela debatou, ganhou troféus, uma bolsa de direito, e entrou em uma carreira aplaudida antes mesmo de se provar. E eu, quieta, constante, assistia Nora, vendo ela roubar os holofotes como se fosse seu direito de nascimento. Meus pais a adoram. Sempre adoraram. Em cada reunião de família, cada feriado, cada jantar, eles exaltam suas conquistas, novos casos, promoções, a casa que comprou, planos, viagens, potencial. E eu? Nora, que pagou a própria faculdade aos 17. Nora, que trabalhou em 2 empregos na universidade. Nora, que nunca pede ajuda. Aprendi a não pedir. Não é que meus pais não gostassem de mim. Eles só preferiam a história mais alta. Mesmo assim, eu continuava indo toda sexta-feira porque eles insistiam. Meu pai dizia: "Esta família tem um lugar para você. Não o deixe vazio." Meio brincadeira, meio sério. Minha mãe ligava se eu atrasasse 5 minutos. Família primeiro, ela lembrava, embora Vivien primeiro fosse mais perto da verdade. Os jantares eram previsíveis. Minha mãe servia o mesmo frango assado. Meu pai fazia as mesmas perguntas. Vivien contava as mesmas histórias. E eu empurrava a comida no prato, fingindo que o silêncio que carregava não pesava demais. Mas a sexta-feira antes de tudo explodir, parecia diferente. Minha mãe me lançava olhares afiados e avaliadores. Vivien estava estranhamente triunfante, como se soubesse algo que eu não sabia. Até o sorriso do meu pai parecia esticado demais. Percebi ali, uma tempestade se formando sob o tilintar educado dos pratos. Eu só não sabia que ela me atingiria primeiro. O jantar de sexta começou como todos os outros, mas havia um peso no ar que eu não conseguia nomear. Minha mãe ficou perto do fogão mais tempo que o normal, mexendo a mesma panela 2 vezes, o maxilar rígido. Vivien enrolava o celular com um sorriso tão satisfeito que parecia ensaiado. E meu pai não parava de limpar a garganta, do jeito que faz quando se prepara para anunciar algo. Eu já tinha vivido sextas suficientes para perceber quando algo estava chegando, mas tentei ignorar. Arrumei a mesa, alinhei os talheres, fingindo não notar a tensão que se acumulava em cada suspiro. Quando finalmente nos sentamos, a conversa, como sempre, voltou para Vivien. Ela vai apresentar em uma conferência na próxima semana, disse minha mãe, orgulhosa. E não é incrível? Ela sempre foi excepcional, acrescentou meu pai, com um sorriso de pôster de campanha. Vivien deu de ombros com falsa modéstia. Bem, talento é talento.
Mastiguei devagar, engolindo frango e ressentimento. Passei o dia inteiro no trabalho arrumando a bagunça financeira de alguém, mas isso nunca chegava à mesa de jantar. Minhas conquistas viviam escondidas nos cantos da casa dos meus pais, entre contas e listas de compras esquecidas. Tentei mudar de assunto. Eu liderei um grande projeto no trabalho esta semana. Meu diretor disse. Mas minha mãe acenou com a mão. Você está indo bem, Nora, mas o trabalho da Vivi impacta centenas de pessoas. É diferente. Aquele golpe, pequeno, afiado, intencional, caiu exatamente onde ela queria. Olhei para o prato, lembrando de respirar. É só mais uma sexta-feira, disse a mim mesma. Mais uma noite engolindo tudo o que eu queria dizer. Então meu pai se recostou, soltando um suspiro dramático. Falando em casas, começou, Vivian nos ajudou com alguns papéis da hipoteca no mês passado. Ela tem sido uma bênção. Um arrepio subiu pela minha coluna. Papéis da hipoteca, bênção. O sorriso de Vivian se alargou. Não era grande coisa. Meu garfo congelou no meio do caminho para a boca. 3 anos de pagamentos pulsavam atrás das minhas costelas. Pagamentos que fiz silenciosamente, sem aplausos, sem reconhecimento, porque me disseram que não queriam que ninguém se preocupasse. Sacrifiquei férias, cursos de pós, até a entrada do meu próprio apartamento. E agora eles estavam reescrevendo a história. Um calor começou a subir no meu peito, lento no início, depois crescente como a maré. Eu não podia mais segurar. Minha mãe deve ter sentido, porque me lançou aquele olhar, a inclinação patronizante da cabeça que sempre dizia para eu ficar quieta. Então ela disse a frase que abriu algo dentro de mim. Você não é metade da mulher que sua irmã é. A sala não ficou apenas em silêncio. Ela estourou. Sentei-me mais ereta. Senti o arranhar das pernas da cadeira no chão de madeira. Senti cada palavra engolida ao longo da vida se reunir na minha garganta, como uma tempestade querendo escapar. E pela primeira vez na minha vida aquela mesa, não reprimi o sentimento. Deixei-o subir. As palavras saíram da boca da minha mãe com tanta certeza casual que, por um momento, pensei se ela sequer sentiu alguma dor. Você não é metade da mulher que sua irmã é. Ela disse como se falasse do tempo, um fato que eu deveria ter aceitado há muito. Algo dentro de mim se firmou. Empurrei minha cadeira devagar. O som da madeira arranhando o chão cortou o ar ao meio. O sorriso de Vivian vacilou. Meu pai levantou os olhos, surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Encontrei os olhos da minha mãe, minha voz mais calma do que eu me sentia. Então ela pode começar a pagar seu aluguel. O silêncio bateu na sala como um martelo. Meu pai piscou. Aluguel? Que aluguel? Sua voz quebrou, quase implorando. Eu não recuei. Pagamentos da hipoteca por 3 anos. 3 pares de olhos se arregalaram ao mesmo tempo. Choque, negação, e algo próximo do medo cruzaram seus rostos. Senti uma leveza estranha, como se finalmente tivesse largado um peso que ninguém sequer sabia que existia. Minha mãe se recompôs primeiro. Nora, não seja dramática. Nós nunca pedimos isso. Vocês não pediram? Eu pedi. Todo mês. Só desta vez. Cuidamos do próximo mês. Não deixe o banco mandar aviso. Eu fiz os pagamentos. Eu tenho as contas. Eu tenho tudo. O rosto do meu pai perdeu a cor. Não deveria falar disso agora. Não é apropriado. Lá estava. O desprezo, a minimização, a tentativa de empurrar a verdade de volta para as sombras onde eles preferiam que eu vivesse. Levantei-me por completo, mãos nas costas da cadeira. O que não é apropriado é fingir que Vivian salvou uma casa que eu paguei para manter de pé. Vivian finalmente falou, a voz fina. Nora, talvez você tenha entendido errado. Talvez mamãe não quisesse dizer. Mas eu não estava ouvindo mais. Observei eles se esforçarem para reformular a história, moldá-la em algo confortável para eles. E, pela primeira vez, eu não encolhi para caber nessa versão. Algo dentro de mim clicou. Afiado, claro, irreversível. Sem uma palavra, saí da sala de jantar,
peguei meu casaco e caminhei para o ar frio de Portland. Minha respiração tremia, mas não de arrependimento. Era o choque de me ouvir ficar de pé depois de anos sentada. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, abri o laptop, fui até o pagamento automático mensal e cliquei em cancelar. Uma caixinha apareceu. Tem certeza desta vez? Cancelar os pagamentos não trouxe fechamento. Ao contrário, abriu algo. Pela primeira vez em 3 anos, minha conta bancária não secou no dia 15. O silêncio dos meus pais era alto o suficiente para sacudir as paredes. Comecei a correr pelo rio de manhã. No início, só para acalmar o tremor das mãos. Mas logo o ritmo dos meus pés no asfalto se tornou algo parecido com liberdade. Entrei em uma aula de culinária às quintas no centro comunitário. Aprendi a fazer massa caseira e a rir com estranhos que não sabiam nada sobre minha família. Até deixei alguns amigos me arrastarem para trilhas nos finais de semana pelo Monte Hood, onde o ar parecia mais limpo, como se não tivesse sido respirado por expectativas ainda. Com distância, vi tudo mais claramente. Cada só este mês, cada não conte a ninguém. Toda vez que elogiavam a Vivian enquanto eu pagava as contas em silêncio. E então veio a foto. Chegou numa manhã de domingo, da senhora Jensen, vizinha idosa dos meus pais, que tinha o hábito de perceber tudo. Ela me enviou uma foto da minha casa de infância com uma faixa esticada na varanda. Parabéns, Vivian, por preservar a casa da família. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Preservar a Vivian. A garganta apertou enquanto eu encarava a faixa, mãos dormentes. Cada transferência noturna, cada sacrifício, cada vez que me disse, a família vem primeiro. Tudo reescrito como se eu nunca tivesse existido. Não chorei. Não desta vez. Senti outra coisa, algo mais afiado, firme. Fui até a mesa de jantar, puxei a pasta onde guardava cada pagamento e conta dos últimos 3 anos, e comecei a organizar data por data, mês por mês. Parecia menos uma pilha de papéis e mais uma autobiografia silenciosa de sacrifícios. Foi quando Sarah ligou. Nora. Acho que você precisa saber, sussurrou. Seus pais estão planejando um jantar de homenagem à família no próximo mês, em Seattle. Pediram que eu fizesse o slideshow. Me preparei. Deixe-me adivinhar. É sobre Vivian. É pior que isso. Pude ouvir o desconforto na voz dela. Eles querem destacá-la como a razão pela qual a casa foi salva. Me deram legendas. Estão chamando ela de âncora da família. Âncora, salvadora, heroína. Todas palavras que eu ganhei mas nunca recebi. Me envie o arquivo, disse. Ela hesitou. Tem certeza? Muito. Quando o slideshow chegou, abri e um riso oco escapou de mim. Fotos de Vivian orgulhosa na frente da casa, meus pais abraçando-a na varanda. Legendas como, obrigado, Vivian, por manter nossa casa segura. Criei uma cópia do arquivo e adicionei o que eles haviam apagado. Depois do último slide deles, inseri uma linha do tempo dos pagamentos, gráficos de apoio mensal, prints de mensagens da minha mãe, desfocados para a privacidade, mas claros no significado. E no último slide, uma foto da casa com as palavras: a verdade também merece um lugar. Salvei o arquivo no laptop, na nuvem, e num pendrive que guardava na bolsa como um batimento cardíaco. Semanas se passaram. Mudei para meu novo apartamento em Seattle, claro, silencioso, com janelas do chão ao teto olhando a cidade. Comprei um sofá cinza claro, uma mesa pequena de carvalho e uma estante alta. Pela primeira vez na vida, entrei numa casa que era totalmente minha. Então, chegou o convite. Mensagem da minha mãe, jantar de homenagem à família. Vestir-se bem. Sem explicações, sem reconhecimento, sem desculpas. Mas, quando o dia chegou, eu não fui para impressionar. Fui para concluir algo. O restaurante no centro de Seattle brilhava com luz âmbar suave. Pela janela, vi silhuetas familiares. Meus pais vivem em um vestido verde esmeralda, parentes que não via há anos. Todos vestidos como se estivessem numa cerimônia. E, de certa forma, estavam. Esperei perto da porta, sem ser vista, enquanto meu pai pegava o microfone. Estamos aqui.
Ele começou, orgulhoso, a homenagear nossa filha Vivian. Aquela que se destacou nos momentos difíceis. Aquela que ajudou a manter a casa da família, que está conosco há décadas. Aplausos, sorrisos, flashes de câmeras. O slideshow começou. Vivem na varanda, vivem segurando papéis, vivem sorrindo ao lado da minha mãe. Legenda após legenda, contando uma história que não era verdadeira. Então a tela piscou. Um gráfico de barras apareceu. Depois outro, as datas, os pagamentos. 3 anos de apoio financeiro espalhados na tela com clareza implacável. A sala ficou em silêncio. Meus pais congelaram. A boca de Vivian caiu aberta. Eu avancei para a luz. Se a verdade incomoda alguém hoje à noite, disse calmamente, não é problema meu. Todos os olhares se voltaram para mim. Meu pai me olhou como se eu fosse um fantasma que nunca esperou ver. O rosto da minha mãe se contorceu, não de vergonha, mas de medo de ser exposta. Os olhos de Vivian se encheram, não de tristeza, mas de pavor. Caminhei até a tela. 3 anos de hipoteca, paguei eu. Mês após mês. Silenciosamente, consistentemente. Enquanto vocês, meus pais, reescreviam a história para todos aplaudirem mais fácil. Meu pai tentou falar. Nora, leva isso para fora. Por quê? Perguntei. Você queria que todos soubessem o que Vivian fez. Por que não deveriam saber o que eu fiz? Sussurros se espalharam como fogo. Eu sabia que algo estava errado. Ela sempre trabalhava até tarde. 3 anos. Ela pagou tudo aquilo. Vivian tremia. Eu não pedi para fazer isso. Eu só, disse ela. Eu pensei que ninguém perceberia. Vocês gostaram de ser os heróis de uma história que nunca foi de vocês, disse eu, sem chorar, apenas com clareza. Minha mãe finalmente achou a voz. Nora, não queríamos te envergonhar. Eu ri suavemente. Envergonhar-me dizendo a verdade. O pendrive pesava no meu bolso, mas a verdade na tela era suficiente. Não queria atacá-los mais. O objetivo não era vencer. Era ser vista. Para registro, disse, não quero a casa. Não quero crédito. Só não vou deixar vocês me apagarem. A sala permaneceu em silêncio muito tempo depois que me afastei da tela. Meu pai estendeu a mão. Nora, espere. Mas eu não esperei. Virei-me e caminhei para a porta, sentindo-me mais leve do que em anos. Lá fora, a noite fria de Seattle me envolvia. Fiquei nos degraus, respirando o ar cortante e percebi algo. Isso não era vingança. Era libertação. Lá dentro, podiam discutir, chorar, negar. Não importava. A verdade havia sido dita, e eu finalmente saí da sombra em que me mantinham. E uma vez na sua própria luz, você não volta. 2 dias depois do jantar, eu regava uma pequena planta na varanda quando alguém bateu. Pelo olho mágico, vi meus pais próximos, parecendo menores do que nunca. Os olhos da minha mãe inchados. Os ombros do meu pai tensos, como se o ar frio de Seattle tivesse esculpido novas linhas neles. Abri a porta sem uma palavra. Eles entraram devagar, observando meu apartamento como se estivessem entrando numa vida que nunca imaginaram para mim. O sol atravessava as janelas, iluminando a estante, a mesa de jantar nova, o silêncio que eu construí sozinha. Minha mãe falou primeiro. Nora, sentimos muito. A voz dela quebrou. Estávamos errados. Não deveríamos ter deixado a história se tornar algo que não era. Não deveríamos ter pedido para você carregar tudo sozinha. Meu pai acrescentou. Conversamos. Queremos seu nome na casa. Você mereceu. Deixei as palavras assentarem, sem amargura, apenas com clareza. Não preciso, disse. Tenho um lar agora, meu próprio lar. O que eu precisava era respeito e honestidade, não escritura. Eles ficaram em silêncio. As mãos da minha mãe tremiam. Meu pai olhava para o chão, como se a verdade o tivesse levado a um lugar desconhecido. Não estou mais com raiva, disse, baixinho. Mas terminei de desaparecer.
Se vamos reconstruir algo, precisa começar por isso. Algo na sala mudou. Não era perdão, ainda não. Mas uma abertura, um espaço para respirarmos sem que velhas histórias nos esmagassem. Quando saíram, o apartamento parecia ainda mais iluminado. Fui até a varanda, olhando para o horizonte, percebendo que cruzei uma linha da qual não há retorno. E pela primeira vez, o futuro parecia totalmente meu. Fiquei na varanda muito depois que a porta se fechou atrás dos meus pais, vendo as luzes de Seattle piscarem na escuridão. Por anos, pensei que manter a paz significava permanecer em silêncio. Mas a verdade é que o silêncio não protege. Ele te apaga. Escolher a mim mesma não destruiu minha família. Finalmente destruiu a história que me mantinha pequena. E talvez esse seja o verdadeiro começo. Se você já carregou um fardo em silêncio ou foi apagado da sua própria história, saiba, a voz é sua.